Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 da Constituição Federal de 1988, que é uma parte que cai muito em provas, sobretudo a seção 1 e a seção 2. A seção 1, ela fala sobre as disposições gerais, que é o que vocês estão vendo aí na tela, e a seção 2 é a que trata dos servidores públicos. Essa não cai não, essa despenca em provas. Então a gente vai comentar sobre os pontos principais dessa Constituição aqui nessa parte, a partir do artigo 37 da Constituição. Então, se você não tem o hábito de ler a Constituição, eu sugiro que você abra a sua Constituição aí numa segunda aba, tá? Então, vai no site do Planalto, digita Constituição, tá? Então, vai lá no Google, tá? Google, Constituição Federal, beleza? Então, você vai abrir aqui no site do Planalto, vai clicar em texto compilado, beleza? E aqui você já tem acesso. Se você der um Ctrl F no seu teclado, você consegue colocar art.espaço 37, tá? E aí você localiza aqui, ó, pronto, você já chegou aonde a gente precisa, que é a partir daqui que eu vou fazer a explicação da aula. Se você quiser baixar essa Constituição, você dá um Ctrl P no seu teclado, tá? Você vai salvar como PDF, beleza? E aí você vai conseguir abrir ele como PDF, vai conseguir grifar. E na medida em que eu for explicando a aula, eu sugiro, se você tiver essa possibilidade, que você vá me acompanhando no raciocínio, vai grifando a sua Constituição nos principais pontos, tá? E depois salva ela com os seus grifos. Isso vai servir depois para você fazer as suas revisões, tá bom, pessoal? Isso é fundamental, tá? Não adianta só ficar me assistindo aqui, não vai dar certo, tá? O estudo ele tem que ser ativo, tá? Videoaula é um método passivo, mas aqui eu estimulo que vocês estudem de maneira ativa, beleza? Beleza, então. Então vamos lá. Artigo 37, ele fala assim, né? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pessoal, só esse artigo 37, só o caput do artigo 37 já tem tanta informação, mas tanta informação que vocês não têm ideia. Parece que é algo simples, né? Não, é o artigo 37 e tal. Vamos lá? Olha o que a gente pode extrair aqui. Primeiro, administração pública direta e indireta. Você sabe qual que é a diferença entre administração pública direta e indireta? Eu vou explicar para você, tá? Administração direta e indireta é quando, por exemplo, tá? Você tem o governo federal, vou colocar assim, o Poder Executivo Federal, tá? Poder Executivo Federal. O Poder Executivo Federal, ele não tem lá, por exemplo, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Vou dar só esses dois exemplos aqui, tá? Eu te faço a seguinte pergunta. O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, eles têm CNPJ? Eles têm autonomia? Eles são entes? Eles são pessoas jurídicas? Não, pessoal. Eles fazem parte da administração direta, porque eles são órgãos vinculados a uma instância superior, que é o Poder Executivo Federal, que é o governo federal, tá bom? Então, toda vez que falarem administração direta, você está falando daqueles órgãos que não têm personalidade jurídica própria, tá bom? Então, eles se subordinam, então eu vou colocar aqui, ó, há uma relação de subordinação a um poder central, tá? Vou colocar dessa forma que fica mais simples de você entender, tá? Então, isso é a administração direta, tá? Beleza, então, tá?
Tá conseguindo me compreender aí, tá? Ó, agora quando eu falar administração indireta, qual que é a grande diferença, pessoal? Administração indireta é o seguinte, tá? Vou colocar aqui, ó, deixa eu aumentar aqui, ó, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Quer ver exemplo? Autarquia. Eu vou dar um exemplo de autarquia aqui. UFG. A UFG ela é uma autarquia federal, é uma autarquia de direito público, ela é uma universidade federal que está vinculada, então presta atenção, a UFG, ela tem personalidade jurídica própria, tá? Então, inclusive eu até esqueci de colocar aqui, tá? Não tem personalidade jurídica própria, que é a administração direta, tá? Jurídica própria. Beleza? E aqui, por sua vez, há uma relação de vinculação, tá? E tem personalidade jurídica própria, tá? Então, a UFG, Universidade Federal de Goiás, é uma autarquia. Outro exemplo, uma fundação, por exemplo, a FUB, Universidade de Brasília, ela é uma fundação, tá? Ela tem personalidade jurídica própria. Empresa pública, quer ver uma empresa pública famosa? Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. Ela tem o capital social 100% público, beleza? Quer ver outro exemplo? Correios. Correios é uma empresa pública, tá bom? Agora, sociedade de economia mista, vamos lá? Vamos falar de uma sociedade de economia mista famosa, Petrobras. Outra, Banco do Brasil. Elas têm um capital social majoritariamente público, tá bom, pessoal? Então, o que eu quero que vocês gravem aqui, tá? Principal. Sempre que falar em administração direta, ou seja, vamos lembrar do Poder Executivo Federal, Governo Federal. O governo federal, ele não tem lá os ministérios. Esses ministérios, eles têm personalidade jurídica própria? Não, porque eles estão subordinados ao Poder Executivo Federal. Portanto, eles foram entes que foram criados por meio da desconcentração. Meu Deus do céu, Felipe, agora você me lascou assim com força, né? Desconcentração. Não, calma, de boa, tá? Desconcentração. Quando você desconcentra, a gente está falando do poder executivo. Poder executivo, ele consegue fazer tudo. Ele cuidar da saúde, da educação, da segurança, da economia. Ele consegue fazer tudo? Não. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que desconcentrar as suas atividades em entes, em órgãos que estão dentro da sua estrutura organizacional. Não é isso? Então, isso chama-se desconcentração. Não confunda com a descentralização, tá? Descentralização, que é o quê? Que é, por exemplo, vamos lá, vamos pegar o caso da UFG. A UFG ela é uma autarquia federal. Ela está vinculada ao Ministério da Educação, ela não está subordinada. Cuidado, que isso é um pega de prova também. Falar assim, uma determinada universidade ela está subordinada ao Ministério da Educação, se você for usar o senso comum, você vai falar que está certo, mas está errado. Ela está vinculada. Por quê? Porque ela tem personalidade jurídica própria, ela tem CNPJ. Agora, se eu falar assim, o Ministério da Educação em relação ao governo federal, ele está subordinado ou está vinculado? Aí ele está subordinado, porque ele está dentro da mesma estrutura, entendeu a diferença? Agora aqui, na Universidade Federal, tá? Ela foi criada por meio da descentralização. Então, por exemplo, o Ministério da Educação, ele vai criar órgãos, ele vai criar entidades com personalidade jurídica própria. Nesse caso, ele está
centralizando as suas atividades. Porque quando você fala em descentralizar, você está criando entidades que têm CNPJ. Entendeu, pessoal? Quando eu falo em criar órgãos dentro da minha estrutura, eu estou falando de desconcentrar. Desconcentrar. Quando eu falo em criar órgãos que têm CNPJ, eu estou falando em descentralizar. Entendeu a diferença, gente? Isso aqui não cai não, gente. Isso aqui despenca em provas, tá? Isso eu tô falando só o início do artigo 37. Olha o tanto de informação que eu já trouxe para você, beleza? Então, é isso. Mas aqui você só vai aprender, cara, quando você colocar a mão na massa. Aqui não tem muito segredo não, mas a explicação eu acho que deu para você entender, né? Beleza, então. Vamos lá, continuando. Aí fala, né? De qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF ou dos municípios. Esse exemplo que eu falei para vocês é lá da União Federal. Agora, isso pode se aplicar também aos estados, ao DF, aos municípios, tá? Aqui no meu estado de Goiás, por exemplo, aqui nós temos uma empresa pública chamada Saneago. Ela faz parte de qual administração? Direta ou indireta? Da administração indireta, tá? Agora, se eu estiver falando assim, a Secretaria de Estado de Educação do governo estadual, ela faz parte da administração direta ou indireta? Da administração direta, beleza? Então, saibam fazer essa distinção aí, beleza? Esses órgãos, essas entidades vão obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Existe um mnemônico que o pessoal utiliza para memorizar isso aqui, que chama-se LIMP, tá? Então, se você nunca estudou isso aqui na sua vida, tá? Esse mnemônico aqui é o mais famoso que existe, cara. O que é um mnemônico? Normalmente são as iniciais de uma determinada classificação que você forma uma palavra, né? Então, nesse caso, você pega as iniciais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, pega as iniciais, junta, forma o mnemônico LIMP, tá? Isso aqui vai te ajudar na hora da prova. Às vezes, na hora da prova, você vai acabar esquecendo quais são os princípios da administração pública. Com o LIMP aqui, cara, você não erra esse tipo de questão, beleza? Então, é isso. E aí, e é importante também você saber a diferença entre esses princípios. O que é a legalidade, pessoal? Legalidade é você seguir a lei, seguir as normas, tá? A administração pública, diferente da iniciativa privada, a administração pública ela só pode fazer aquilo que a lei determina, tá? Então, a lei é quem vai determinar quais são as atividades, as funções da administração pública, né? O inverso é o quê? Você não estar atendendo à lei, né? Você está fora da lei, isso é ilegal, né? Então, a diferença é essa, porque a legalidade, ela é porque você tem que seguir a lei. É só isso, tá bom, pessoal? Né? Em resumo, né? Lógico que daria para explorar um pouco mais, mas em tese é isso. Impessoalidade. O que é impessoalidade? Impessoalidade é aquilo que é impessoal. Oh, que coisa óbvia, né? Impessoal, pessoal, é, por exemplo, você não utilizar da administração pública para benefício próprio, tá? Usar a sua imagem como se fosse a imagem da administração pública. Quer ver um exemplo? Normalmente os políticos, né, prefeitos, governadores, quando eles vão construir uma obra pública, eles colocam a imagem deles lá, não é isso? Né? Como se eles fossem, né, como se as obras públicas fossem deles, né? Quando na verdade essa obra pública ela é do governo, ela é da prefeitura e não do governador. Né? Então, o que acontece muito? Uma confusão entre o que é da pessoa e o que é um bem público. Né? Então, impessoal é aquilo que você não coloca caráter de pessoalidade, né? Nas ações, no que é feito, né, pelo governo, pelas entidades que prestam serviços públicos. Então, em resumo, é isso. Moralidade, o que seria moralidade? Moralidade é você atender aos princípios éticos, né? É você não ferir a moral, os bons costumes, estaria mais nesse sentido. Publicidade é você dar, né, transparência, você publicar as coisas, né? Então hoje nós temos, por exemplo, Portal da Transparência.
Portal da transparência é justamente para atender ao princípio da publicidade. É você realmente dar, né, assim, você mostrar para as pessoas o que está acontecendo, né? Não deixar as coisas obscuras. As pessoas precisam saber o que está sendo feito, como é que está sendo os gastos públicos, tá? Então é isso. E a eficiência é o quê? Eficiência, inclusive a eficiência, ela foi um princípio incluído pela Emenda Constitucional 19 de 98, tá? Essa foi o último princípio que foi incluído aqui no artigo 37. Eficiência, pessoal, é fazer mais com menos. É você ter um melhor uso, um uso racional do dinheiro público, né? Então, a gente sofre, né, de uma corrupção no nosso país, existe toda uma questão, né, de problemas nesse sentido. Então, a eficiência é para quê? É para que você possa usar da melhor maneira possível os recursos públicos. Beleza? Então, você tendo essa noção, cara, de cada um dos princípios, você não vai errar a questão em prova. Beleza? Show de bola. Continuando, agora ele vai falar sobre, né, o inciso 1, fala os cargos, os empregos e as funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei, tá? Então, cargos, empregos e funções, que é o que você provavelmente está buscando, né, num concurso público, você está buscando o seu cargo público, eles são acessíveis aos brasileiros, tá? A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. É o seguinte, pessoal, quando você fala de cargo ou emprego público, o que é o cargo público? Normalmente é aquele regido por estatuto, e o emprego público é aquele regido por CLT, né? Eles dependem de concurso público. Então, se você quer acessar um cargo público, você vai ter que fazer o quê? Concurso público, que pode ser de provas ou de provas de títulos, e títulos a depender da natureza e a complexidade desse cargo. Exceto, beleza? As nomeações em cargo e comissão, tá? Esse cargo em comissão, né, os famosos comissionados, não depende de aprovação em concurso público. Esses cargos, eles são nomeados, eles são de livre nomeação e livre exoneração, beleza? O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Exatamente, pessoal. O concurso público, ele tem uma validade de até 2 anos, tá? E aí ele pode ser prorrogado uma única vez por igual período. Perceba que não é uma obrigação, não é uma vinculação. A administração, ela não tem obrigação de prorrogar concurso. Ela prorroga se ela quiser. Por isso que isso aqui é um poder discricionário. O que é um poder discricionário? É que a administração, dentro da sua conveniência e oportunidade, ela pode ou não fazer, né? Então, a validade, ela só é prorrogada se caso a administração quiser, beleza? Então, o concurso pode valer até 2 anos. E o que as bancas às vezes fazem na maldade? Fala que o concurso, ele vai ter uma validade de 2 anos. Errado, pessoal. Concurso público não tem validade de 2 anos. Ele tem validade de até 2 anos. São coisas completamente diferentes. Por quê? Essa validade, ela pode ser de 1 ano? Pode. Ela pode ser de 6 meses? Pode. Ela pode ser de 2 anos? Pode também. Mas a ideia aqui desse inciso 3 é até 2 anos, beleza? Então, toma cuidado para você não errar a questão de bobeira em prova, tá? Que isso é muito cobrado. Inciso 4 fala que durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Isso aqui, pessoal, é a famosa preterição. Não pode preterir candidatos aprovados em concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado. É isso que está falando aqui no inciso 4. Imagina a seguinte situação. A gente tem um concurso público que foi homologado, que esse concurso está válido, tem candidato
ainda aguardando ser chamado, e o órgão vai lá e solta um novo edital, um novo concurso público. Esse concurso é homologado e nesse momento nós temos duas listas. Uma lista de aprovados do concurso anterior e uma outra lista de aprovados do concurso seguinte. Nesse caso, você pode chamar esses candidatos aqui dessa lista seguinte, enquanto tiver candidatos aprovados em lista anterior com prazo não expirado? Não pode. Isso acarretaria em preterição. Isso não é permitido. E é isso que está falando no inciso 4 aqui, né? Durante o prazo improrrogável, aquele aprovado em concurso, né? Aquele aprovado em concurso público será convocado com prioridade, ou seja, quem está na lista anterior tem prioridade sobre a nomeação, porque ele fez o concurso antes, o concurso está válido e ele está em cadastro de reserva, entendeu? Beleza? Show de bola. Inciso 5 fala que as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Cuidado que isso aqui é um pega de prova, tá? O que as bancas gostam de fazer? Falar que função de confiança pode ser exercida tanto por servidor efetivo quanto por servidor comissionado. Erradíssimo, tá? Função de confiança só pode ser exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, tá? E aí ele vem, né? E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas às funções as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ou seja, cargo em comissão só serve para 3 atribuições diferentes, tá? Direção, chefia e assessoramento, tá? Então, comissão, direção, chefia e assessoramento. Função de confiança só pode ser exercida por servidor efetivo. Entendeu, pessoal? Não vai errar isso em prova? Beleza, então. Inciso 6 fala que é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, né? Se você quiser se sindicalizar, você pode. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, tá? Lembrando que não há uma lei específica ainda, né, que fala sobre direito de greve. Então essa é uma norma de eficácia limitada, porque ela depende de lei, mas não há essa lei. Então ela ainda não tem regulamentação, tá bom? A lei reservará percentual dos cargos e empregos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão, tá? Lembrando que isso aqui é uma redação da Constituição de 88, né, desde a sua promulgação, só que hoje nós temos lei de cotas para negros, para indígenas, quilombolas, PCD, enfim, tem várias cotas diferentes hoje, né? Mas aqui em 88 já era, né, colocado como uma reserva de percentual para o pessoal PCD, beleza? Aí fala que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Por exemplo, o IBGE. O IBGE não tem lá um concurso para recenseador, na verdade não é um concurso, né? É um processo seletivo simplificado para recenseador. Recenseador é um cargo temporário. Então, a depender da necessidade da administração, ela pode contratar por tempo determinado, tá? A remuneração dos servidores e o subsídio somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Cuidado, tá? A remuneração pode ser alterada por decreto, nada disso. Lei específica, precisa passar pelo processo legislativo, né? Aprovação pela Câmara Municipal, ou pela Assembleia Legislativa, ou pela Câmara dos Deputados, né? Então tem que analisar tudo isso. Observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices, tá bom, pessoal? Essa parte aqui do inciso 11, não vou falar muito disso, tá? Mas basicamente a remuneração de todo mundo, de todas as autoridades, né, não pode ultrapassar o subsídio em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o teto do funcionalismo, tá, é o subsídio
de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, né, em agosto de 2025, hoje é 44, 46 mil reais é o subsídio do ministro do STF, tá? Então, ninguém pode ultrapassar esse limite, senão, né, esse salário, esse subsídio pode sofrer um abate-teto ali, beleza? Então, isso aqui está na Constituição Federal. Aqui fala também que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, tá? Aqui fala que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, tá? Fala que os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos em emprego público são irredutíveis, então eles não podem ser reduzidos, né? E também fala que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Isso aqui é muito importante. Isso aqui não cai. Isso aqui despenca em provas. Exceto, tá? Então o que que acontece, pessoal? Não pode acumular cargos públicos, tá? Acumular de maneira remunerada cargos públicos, né? Exceto quando houver compatibilidade de horários nos seguintes casos, tá? Então, quais são os casos? Nos casos em que você tem 2 cargos de professor, então vamos supor, você tem um cargo de professor na rede municipal e um cargo de professor na rede estadual. Você pode acumular esses 2 cargos públicos? Sim, pode, desde que haja compatibilidade de horários. Nesse caso, pode. Segunda condição, um de professor e com outro técnico ou científico. Vamos supor que você é professor da rede estadual ou da rede federal e você é, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui, advogado no, sei lá, você é procurador do estado, você é procurador do estado e professor universitário federal. Pode? Pode. Se houver compatibilidade de horários, não há nada que impeça, tá? E o outro é no caso de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Então vamos supor, você tem um cargo de técnico de enfermagem em um hospital estadual e um técnico de enfermagem em um hospital federal. Pode acumular esses 2 cargos públicos? Pode. É somente nesses casos, pessoal. Então, por exemplo, eu sou assistente em administração na UFG e quero acumular com, por exemplo, escriturário em um banco de fomento aí, numa Goiás Fomento. Posso? Não pode, pessoal. Não entra nessas situações aqui de acumulação remunerada de cargos públicos. É um exemplo para vocês verem que a maior parte dos casos não pode acumular cargos públicos. Somente em 2 de professor, 1 de professor e um técnico, ou 2 da saúde. Coloca isso na sua mente, porque isso cai demais em prova de concurso público, tá bom, pessoal? Então, é isso. Isso aqui se estende a empregos. Então, por exemplo, eu quero ser estatutário numa universidade e quero ser empregado público na Caixa Econômica Federal. Não pode, porque a Caixa Econômica não é cargo, é emprego público. Mas você não pode acumular mesmo assim, porque faz parte da administração pública, tá? Então, essa proibição de acumular se estende a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, são as entidades da administração indireta, você já sabe disso, tá? E suas subsidiárias também, e também sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, tá? Então toma cuidado também, as empresas, por exemplo, um Senai da vida. O Senai, ele entra nessa situação aqui. É uma sociedade controlada direta ou indiretamente pelo poder público, tá bom? Então, grava isso aí que é importante. Aí ele fala aqui, no inciso 18, ele fala que a administração fazendária e seus servidores terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei, tá? Esse inciso 19 também não cai, ele despenca em prova e ele fala o seguinte: somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia. A autarquia só pode ser criada por lei específica e autorizada a instituição
e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as suas áreas de atuação. Pessoal, isso aqui as bancas amam colocar em concursos públicos, tá? Porque é um pouco confuso mesmo. Mas o que você vai gravar? Você vai gravar o seguinte: a autarquia, a lei específica, ela cria. Agora, se falar de fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, a lei específica, ela autoriza, são coisas diferentes. Uma coisa é você criar, outra coisa é você autorizar. Se você está falando em criação, é para autarquia somente. Se você está falando de autorização, é para fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. E, no caso da fundação, cabe à lei complementar definir as suas áreas de atuação. Entendeu, pessoal? Entendeu? Essa parte é fundamental. Beleza? Então vamos novamente. Estamos falando de lei específica. Ela vai criar a autarquia e vai autorizar fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. E no caso da fundação, cabe à lei complementar definir as suas áreas de atuação. Entendeu? Isso aqui você tem que gravar. É decoreba puro, não tem jeito. Porque a banca gosta de cobrar isso, tá? Beleza? Vamos pular agora, pessoal. Aí aqui, ó, inclusive no parágrafo primeiro fala exatamente o que eu falei, né? A publicidade dos atos, programas, obras, serviços, campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, tá bom? Então, grave isso aí. Vamos pular agora, pessoal, é que ele fala... Aqui no parágrafo 4º ele fala que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então vai manter a ação penal cabível nesse caso, tá? Lembrando que a improbidade administrativa está na lei 8429, hoje é somente em casos de dolo, em caso de culpa não há que se falar em improbidade administrativa mais, após a reforma que foi feita em 2021, tá? Então, a gente tem um mnemônico para memorizar, né? O que importa esses atos de improbidade? A gente memoriza Paris, perda da função pública, ação penal cabível, ressarcimento ao erário, né? Indisponibilidade e a suspensão dos direitos políticos. Lembrou do Paris, lembrou do que vai importar os atos da improbidade administrativa, beleza? Lembre-se que o prazo prescricional, isso não está aqui na Constituição, tá lá na lei 8429, prazo prescricional é de 8 anos, tá bom? Beleza? E as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, beleza? Show de bola. Isso aqui é a responsabilidade civil do Estado, né? Beleza, o que mais que é importante a gente saber aqui, tá? Deixa eu ver aqui, o que mais que é importante. Tá, essa parte aqui, pessoal, ele fala, no parágrafo 13, fala que o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental enquanto permanecer nessa condição. Então ele pode retornar ao serviço público, tá? Se houver compatibilidade dessa limitação física ou mental para o serviço público, beleza? Então essa é a readaptação. Isso aqui vocês estudam lá na Lei 8.112, lá fala também da reversão, tá? E outras formas de provimento, beleza? Vamos lá, o que mais, pessoal? Olha só, esse artigo 38, ele também é muito importante. Ele fala assim, né? Ao servidor público da administração direta, autarca e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições.
Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função pública. Então vamos supor, você enquanto servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, né? Se você foi eleito, por exemplo, né, para um mandato eletivo federal, por exemplo, deputado federal, ou deputado estadual, distrital, tá? Você vai ficar afastado de seu cargo, emprego ou função. Então, vamos supor que você tem um cargo público, você vai ficar afastado desse cargo público para ficar somente exercendo o seu mandato. Agora, no inciso 2 fala, se você foi investido no mandato de prefeito, você vai se afastar do cargo, né? Mas você pode optar pela sua remuneração. Então, fui eleito prefeito, beleza. Eu vou poder optar pela minha remuneração. Vamos supor que você, lá no seu cargo público, você ganha 30 mil. E como prefeito você vai ganhar 20. Então o que você pode fazer? Você vai se afastar do seu cargo de origem, mas você vai perceber a remuneração do cargo de origem, porque você optou pela remuneração, tá? E no caso de vereador, se houver compatibilidade de horários, você pode perceber as vantagens do seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, ou seja, você vai manter a remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, ou seja, você vai ser afastado do cargo e vai poder optar pela remuneração. Entendeu, pessoal? Bem tranquilo, tá? E aqui no inciso 4 fala, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento, tá? Mas para efeitos de aposentadoria e pensão, você vai contar esse prazo aí, esse tempo de serviço, mesmo durante esse afastamento para o cargo para mandato eletivo, tá? E na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência, você permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem, beleza? Beleza, então. Agora, vamos falar, né, da seção 2, que fala aqui, a partir do artigo 39, fala o seguinte. A União, os Estados, o DF e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. A União, os Estados, o DF e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes, né? Então, a fixação dos padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, grau de responsabilidade, complexidade dos cargos, requisitos para investidura, peculiaridades dos cargos, né? Aqui no parágrafo 2º fala que a União, os Estados do DF manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federativos. Então, a União, os Estados do DF, eles vão manter escolas de governo para que, e essa participação nos seus cursos, das suas escolas, serão requisitos para promoção na carreira, tá bom, pessoal? Aqui no parágrafo 4º fala que o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de quaisquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, incisos 10 e 11. É o seguinte, quem é político, né, o cara que foi nomeado ministro de Estado, secretário estadual municipal, ele só vai receber subsídio, não vai ter gratificação, adicional, abono, permanência, essas coisas não, tá? Isso é só para servidor concursado de cargo efetivo, beleza? Vamos pular agora, vamos pular para essa parte aqui, que fala aqui no parágrafo 9º, né? É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão a remuneração do cargo efetivo, tá? Então você não pode incorporar vantagens,
né, de caráter temporário. Então, vamos supor que você exerce um cargo, uma função de confiança. Você pode incorporar essa função de confiança nos dias de hoje? Não pode, tá bom, pessoal? Né? Não pode. O artigo 40 fala que o regime próprio de previdência dos servidores titulares de cargo efetivo terão caráter contributivo e solidário, né? Beleza, o que mais que a gente tem aqui? No parágrafo 1º fala, né, que o servidor abrangido por regime próprio de previdência será aposentado. Então, quais são as condições que você vai ser aposentado? No inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho, né? 2, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou 75 anos de idade, na forma da lei complementar. Então, pode ser 70 ou 75 anos na forma da lei complementar, tá? E aí vai ser uma aposentadoria compulsória. No âmbito da União, aos 62 anos de idade e aos 65 anos, se homem... No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, então para mulher na União, 62 anos, e 65 anos de idade, se homem, e no âmbito dos estados, DF e municípios, a idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas. Então, estados, DF e municípios é de acordo com as suas constituições e leis orgânicas, tá? Beleza. O que mais que a gente tem para falar aqui, tá? Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no médio e no fundamental e médio, tá? Então, a idade para professor só é reduzida nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, que não fala nível superior, tá? E aí, nesses casos aqui, do inciso 3 do parágrafo 1º, né, você reduz 5 anos nesse caso, beleza? Beleza, então. Aqui fala no parágrafo 6º, né, que ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, tá? Vamos lá, o que mais? Aqui fala que aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Ou seja, o cara que tem um cargo em comissão ou a pessoa que tem um mandato eletivo, eles vão ser submetidos ao RGPS, Regime Geral de Previdência Social. O que mais que a gente pode falar, tá? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Então, você só vai ganhar estabilidade no seu cargo após 3 anos de efetivo exercício, tá? Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Você só vai perder o cargo em 3 hipóteses, tá? 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. E 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. Então, só nesses 3 casos é que você pode perder o seu cargo mesmo depois da estabilidade. Então, lembre-se que a estabilidade não é garantia que você vai ter seu cargo para sempre, não. Você ainda pode perder se acontecer uma sentença judicial transitada em julgado, um processo administrativo, tá? Ou avaliação periódica de desempenho. Grava que isso é fundamental, tá? Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele será reintegrado. Então, sempre que você invalidar uma sentença judicial, né, de demissão, né, do servidor estável, ele vai ser reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem, ou seja, ele retorna para o cargo que ele ocupava antes, né? Sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, beleza? Show de bola.
Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. E, parágrafo 4º, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, passamos aqui os principais pontos, né, dessa parte desse capítulo aqui da Constituição Federal. Então, é isso, pessoal. Valeu demais. Até a próxima. Bom, agora a gente vai responder questões da administração pública para o Instituto Verbena. Então, vamos pegar questões aqui desse capítulo para o Instituto Verbena. Então, vamos começar aqui da questão número 1. Ela fala o seguinte, olha só, pessoal. Ela fala assim: os princípios da administração pública expressos, tá? Existem os princípios implícitos também, mas os que estão no artigo 37 são expressos. Se encontram positivados no artigo 37 da Constituição Federal e condicionam o padrão que as organizações administrativas devem seguir. Nos termos do disposto constitucional citado, são eles. Quais são os princípios da administração pública, pessoal? Qual é o mnemônico que você usa para gravar esses princípios? É só você lembrar do LIMP. LIMP, tá bom? Não esqueça disso jamais, tá? LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá lá no caput do artigo 37 da sua Constituição Federal, tá bom? Então, dê uma olhada aí, ó, vamos chegar lá no artigo 37, tá? Olha só. Então, tá lá, né? Lá no caput, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, qual que é o gabarito aqui? Letra A, honestidade, nada a ver. Individualidade, visibilidade, não, né? Então, as outras tá certa, mas essas duas ali estão erradas. Então, essa aqui tá falsa. Letra B, impessoalidade, beleza. Moralidade, beleza. Publicidade, beleza. Legalidade, beleza. Eficiência, beleza. Só não tá na mesma ordem aqui, mas não tem problema, tá, pessoal? Não precisa ser na ordem, não, tá? Então, gabarito, letra B. Vamos ver a letra C. Razoabilidade? Não. Razoabilidade é um princípio, só que ele é implícito. Ele não tá lá no rol do artigo 37, tá? É que ele tá falando bem específico, tá falando do artigo 37 da Constituição, beleza? Então, não. Visibilidade, não. Publicidade, ok. Impessoalidade, ok. Honestidade, não, tá? Letra D, publicidade, beleza. Individualidade, nada a ver. Razoabilidade é um princípio implícito. Visibilidade, não. Eficiência, ok, tá? Então, resposta letra B. Tranquilo? Questão número 2. O inciso 16 do artigo 37 da Constituição, o inciso 16 da Constituição, traz expressamente a vedação de acúmulo remunerado de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários nos casos de. Então, nos casos de, como eu falei para vocês, tá? Existem os casos em que é permitido o acúmulo de cargos públicos. Quais são eles? 2 de professor, tá? Deixa eu diminuir o tamanho aqui, ó. Então, 2 de professor, 1 de professor e outro técnico ou científico, tá? Então, deixa eu diminuir mais um pouco aqui, tá? E 2 da saúde. 2 da saúde. Então, nesses casos aqui, tá? Deixa eu colocar assim, ó, 2 de professor, tá? Então, nesses casos aqui, beleza? Você pode acumular cargos públicos. Vamos ver qual alternativa entra aqui, tá? Então, letra A, 2 cargos técnico-administrativos de áreas distintas? Nada disso, não pode. Letra B, um cargo de profissional de saúde com outro administrativo de área distinta? Não, é 2 da saúde, tá? Letra C, um cargo de professor com outro técnico ou científico? Agora tá certo, letra C, gabarito. E letra D, 2 cargos de professor com outro técnico da área da saúde. Errado, tá? Você está falando de acumular 2 de professor mais 1 da saúde. Não pode, tá, pessoal? Então, presta atenção, tá? É a unidade de medida. 1 de professor com mais 1 técnico ou científico. 2 da saúde. 1 da saúde mais 1 da saúde. Ou 2 de professor, certo? Não tem erro,
tá lá na Constituição Federal, tá? A gente falou disso aqui, ó. Vamos lá, tá? A parte do acúmulo, né? Então, aqui, ó. Aqui, beleza? Então, grava que isso aqui cai bastante em prova. Questão número 3. Nos casos em que um servidor público praticar um ato de improbidade administrativa, ele estará sujeito, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, a... Então, você vai lembrar do Paris. Lembrou do Paris? Né? Paris. Perda da função pública, né? Então, vamos lá. Vamos voltar lá na Constituição para que você possa memorizar os casos em que você... o que pode importar uma improbidade administrativa. Então, perda da função pública, ação penal cabível, ressarcimento ao erário, indisponibilidade de bens e suspensão dos direitos políticos. Tá lá no parágrafo 4º. Então, vamos ver? Letra A, advertência? Nada disso, tem nada de advertência aqui, tá? Perda dos direitos políticos? Beleza, vamos ver aqui, ó, perda dos direitos políticos. Errado, tá? Cuidado com isso aqui, cara. Olha só, até eu já ia cair na pegadinha. Não, tá? Você vai suspender os direitos políticos. É diferente de perder os direitos políticos, tá? Então toma cuidado com isso aí, cara. Olha tanto que a banca foi maldosa, né? Não é perda dos direitos políticos. É suspensão dos direitos políticos, tá? Letra C, suspensão. Suspensão de quê? Não falou do quê, né? Então, não. Suspensão, só suspensão? Não. Suspensão dos direitos políticos. E a letra D, perda da função pública. Agora sim, né? Perda da função pública tá aqui, ó. Perda da função pública. Portanto, a resposta da 3 é a letra D de dado. Olha que questão maldosa, hein, cara? Questão maldosa. Que aqui, se você fosse seco aqui, ó, você já ia marcar a letra B, mas não é a B, não é perda. Você não vai perder direitos políticos, você vai suspender os direitos políticos, tá? Questão número 4. Ele vem com um textão grandão, vamos direto ao ponto. Sobre os preceitos e regras em relação aos servidores públicos, a Constituição Federal prevê que, vamos ler as alternativas? Ó, letra A. Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Vedado o acesso aos estrangeiros. Errado, pessoal. Aos estrangeiros também é permitido o acesso a determinados cargos públicos. Foi o que a gente falou lá no comecinho da aula, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, no caso aqui, ó, vamos ver onde é que tá essa parte. Artigo 37, tá? Olha só. Estrangeiros. Aqui não sei se está falando aqui, ó, no artigo 37 mesmo, tá? Olha só. Portadores de deficiência, tal, prorrogados. É aqui, ó, pessoal, é bem no inciso 1 e tá na minha cara, eu não vi, né? Então, os empregos, eles são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos, assim como aos estrangeiros, tá? Assim como. Ele não tá falando que, é vedado o acesso aos estrangeiros. Não, ele está falando assim como aos estrangeiros na forma da lei, tá? Então essa questão A está errada. Letra B. A lei reservará percentual dos cargos e empregos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Agora está certo, tá? A letra B está certa porque é o que está lá no artigo 37 também, beleza, pessoal? Então aqui, ó. A parte que fala, né, das pessoas com deficiência. Depois vocês dão uma lida com calma, porque senão a aula não avança, né? Mas está previsto sim lá na Constituição Federal. Letra C. A lei proíbe casos de contratação por tempo determinado. Não proíbe coisa nenhuma. Não falei para vocês, no caso do IBGE, é permitido a contratação por tempo determinado, tá? Letra C está fora. Letra D. A investidura em cargo ou emprego público depende, em todos os casos, de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos na forma da lei, tá? Letra D, vamos ver aqui, ó, essa questão número 4, vamos ver, ó, investidura em cargo público depende em todos os casos, tá? Vamos ver a literalidade da Constituição Federal, o que ela fala aqui, tá? A investidura em cargo ou emprego depende de aprovação prévia em concurso de provas ou provas de títulos, tá?
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, tá? Quando ele fala assim, em todos os casos, ele está falando que sempre vai depender de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, tá? Então, o erro dessa questão D é falar em todos os casos. Na verdade, é de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, beleza? Então, essa D aqui tá fora. A questãozinha é chata, né? A letra D, talvez você poderia ficar na dúvida, mas a resposta de fato é a letra B, tá? Questão número 5 agora. Os princípios expressos no artigo 37, olha o tanto que a banca gosta de cobrar, pessoal, princípios. Ela gosta muito, tá? Revelam as diretrizes fundamentais da administração. Assim, só poderá ser considerada válida a conduta administrativa que for compatível com eles. Qual dentre eles é o princípio, olha só, que determina que toda e qualquer atividade administrativa será autorizada por lei? Por lei. Falou de lei, cara, você vai associar a legalidade, tá bom? Então, resposta, letra A. Então, falou de lei, é a legalidade. Questão número 6 agora. Nos termos da Constituição, a administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes, tal, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, e também ao seguinte, no que se refere ao servidor público, tá? Então, questão número 6, vamos lá. Letra A. Aos cargos, os empregos e as funções públicas são acessíveis aos brasileiros, sendo inacessíveis aos estrangeiros. Nada disso, você já sabe, letra A está fora. Letra B. O servidor público, ao ingressar no serviço público, tem o dever de se associar à sua entidade social, sindical. Não, não é um dever, tá? É se ele quiser. É o que está falando aqui, ó. Vamos lá? Vamos procurar aqui onde está falando na lei, tá? Então, tá vendo? O artigo 37, pessoal, ele é extremamente importante. Então, tá aqui, ó. É garantido ao servidor o direito à livre associação sindical. É livre, você pode se associar ou não, tá? Então, letra B tá fora. Letra C. O direito de greve do servidor público será exercido nos termos e nos limites de lei específica. Perfeito, gabarito letra C. É o que tá falando aqui, né? Então, inciso 7, o direito de greve será exercido nos termos e limites da lei, em lei específica. E letra D. Os funcionários das autarquias, fundações e empresas públicas têm o benefício da acumulação de cargo público, nada disso. Se estende também, né, é vedado a acumulação de cargos públicos, inclusive para as autarquias, fundações e empresas públicas, beleza? Questão número 7, o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. No caput desse artigo, esse mesmo princípio volta-se para a administração pública. Nesses contextos, o princípio da legalidade. Vamos lá então? Ó, questão número 7. Letra A. Estabelece que é permitido ao Estado fazer tudo aquilo que não estiver proibido por lei. Errado, tá, pessoal? O Estado ele só pode fazer aquilo que a lei determina. É o que fala a doutrina sobre o princípio da legalidade, tá? Então, a letra A tá fora. Fazer tudo aquilo que a lei não proíbe é para a iniciativa privada. Toma cuidado. Letra B. Exige que o Estado atue nos estritos limites da lei, beleza, e prescreve que o cidadão estará livre para agir, salvo quando houver limitação legal, tá? Questão 7, resposta letra B de bola, tá bom? Vamos ver a letra C? Determina que tanto o Estado quanto o cidadão estão obrigados a agir pautados na estrita legalidade. Nos estreitos limites de uma permissão legal expressa. Ficou muito estranha essa questão aqui, tá? Né? A letra D fala que é desprovido qualquer relação com o princípio da reserva legal. Nada a ver também, não é desprovido coisa nenhuma. Há uma relação, sim, com o princípio da reserva legal, tá? Então, gabarito letra B. Questão número 8, agora sobre os servidores públicos propriamente ditos, né? Vamos lá. De acordo com o artigo 41 da Constituição, quanto aos servidores públicos, o texto constitucional prevê que, letra A, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público tornam-se estáveis após 2 anos de efetivo exercício. Errado é após 3 anos de efetivo exercício, tá? Letra A tá fora. Letra B. A demissão do servidor estável, invalidada por sentença judicial,
permite sua reintegração, beleza? E para o eventual ocupante da vaga, se estável, a recondução ao cargo de origem com direito à indenização. Não, pessoal, não é com direito à indenização, é sem direito à indenização. Esse é o erro dessa questão aqui, tá? Toma cuidado que as palavrinhas-chave, elas fazem muita diferença, tá? Então vamos voltar aqui na lei, ó. Vamos procurar aqui na Constituição Federal, lá no artigo 41, tá? Aqui, ó, que tá no artigo 37, beleza? Mas isso aqui, pessoal, é muito importante vocês terem atenção, tá? Olha só. Olha só, tem muita coisa aqui, tá? Mas vamos chegar lá. Aqui, ó. Parágrafo 2º do artigo 41. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. E o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, tá? Então, letra B tá fora. Letra C. O servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, beleza? Até seu adequado aproveitamento em outro cargo, em caso de cargo extinto ou que tenha sido declarado desnecessário. Esse é o gabarito, letra C, é o que está falando aqui no parágrafo 3º, né? Em caso de disponibilidade, tá? Vamos agora a questão D fala, avaliação especial de desempenho realizada por comissão instituída para essa finalidade, como condição para aquisição de acessibilidade, é facultativa. Não, não é facultativa, é obrigatória, é o que está falando aqui. É uma condição, né? Então é obrigatório ter essa comissão. Questão número 9, vamos lá. Em relação aos servidores públicos, a Constituição Federal estabelece que, vamos lá? Então fala assim, a remuneração dos membros de poder deve ser feita preferencialmente através de subsídio, sendo facultado o acréscimo de outras espécies remuneratórias. Foi o que eu falei para vocês. Não, os membros do de poder, eles vão ser remunerados por subsídio. Não pode ter gratificação adicional, essas coisas não, tá? Então, letra A tá fora. Letra B. A formação e aperfeiçoamento funcional do servidor público, mediante participação em cursos, constitui-se como um dos requisitos para a promoção na carreira, tá? Então, vamos lá, questão número 9, tá certa, letra B é a resposta, exatamente, tá? Então, a sua formação, aperfeiçoamento em escolas de governo, né? Isso é condição para a promoção na carreira. Letra C, a incorporação à remuneração do cargo efetivo pelo servidor público de vantagens oriundas de função de confiança é permitida após seu efetivo exercício por 5 anos. Errado, não é permitido coisa nenhuma, função de confiança não pode incorporar na sua remuneração. E letra D, a acumulação remunerada de cargos públicos é proibida em qualquer hipótese, mesmo havendo compatibilidade de horários. Errado, se for em caso de 2 de professor, 1 de professor e 1 de técnico ou científico e 2 da saúde, você pode sim acumular de forma remunerada cargos públicos. Resposta letra B. Questão número 10, a Constituição de 88 define quem é o agente público e a partir dela é possível identificar 2 categorias, agentes políticos e servidores públicos. Assim, o agente político é quem? Agente político, vamos ler as alternativas. O termo, apesar de ser amplo, utilizado apenas para se referir às pessoas que possuam vínculo com a administração pública e sejam remuneradas pelos serviços prestados. Errado, tá? Apesar disso aqui tá dentro da Constituição aqui, né, pessoal, da administração pública, mas isso aqui tá lá na parte que fala de agentes públicos, né? Agente público, pessoal, não é só quem é remunerado, não. Não é só quem recebe grana, não. Voluntários, né, também são agentes públicos. Então, a letra A, ela tá errada. Agente público é um termo amplo, né? Então, ela não abarca somente quem recebe uma remuneração, mas também quem presta um serviço voluntário, tá? Letra B. A pessoa a qual é conferida no exercício de suas atribuições algumas prerrogativas denominadas poderes administrativos, mas que, por outro lado, sofre a imposição de alguns deveres. Exatamente, tá? Então, agente público é a pessoa a qual é conferida, no exercício de suas atribuições, algumas prerrogativas, que são os poderes, mas que, por outro lado, sofre a imposição de alguns deveres. É exatamente essa a resposta.
Letra C, um gênero do qual os servidores públicos são espécies, tá? É um gênero do qual os servidores públicos são espécies, sendo esses considerados agentes administrativos ocupantes de cargo efetivo ou cargo em comissão, e não são passíveis de responsabilização administrativa. É lógico que são passíveis de responsabilização administrativa, né, pessoal? E letra D, um gênero do qual o agente político é a espécie, sendo esse investido em seu cargo por meio de eleição, nomeação, designação, cuja competência advém da própria Constituição, como chefes de poder executivo e membros do poder legislativo, os quais se sujeitam ao processo administrativo disciplinar, tá? Então, esse investido em seu cargo por meio de eleição, tudo bem, nomeação ou designação, cuja competência advém da própria Constituição, como os chefes do poder de poder executivo e membros do poder legislativo. Essa questão aqui está um pouco polêmica, né? Essa letra D, mas a banca deu a resposta como letra B de bola, tá bom, pessoal? Vamos pular para a questão 11 agora. A questão 11 fala assim, né? Conforme regra prevista no artigo 41 da Constituição, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso são estáveis após, você já sabe, 3 anos de efetivo exercício. Cuidado, ele falou 3 anos de efetiva nomeação. Não, não é nomeação, é exercício, tá? Então, 3 anos de efetivo exercício, resposta letra C. Questão 12, consoante estabelecido pela redação do artigo 41, parágrafo 1º da Constituição, o servidor público estável só perderá o cargo. Então, quais são as situações que você pode perder o cargo? Vamos lá? Em virtude de sentença judicial transitada em julgado? Sim, isso é uma condição. Resposta letra A, de cara, né? B, após decisão interlocutória condenatória, nada a ver. Letra C, por intermédio de decisão administrativa, independentemente de ampla defesa, errado, tem que ter ampla defesa sempre, tá? Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, beleza, conforme determinado por sua chefia imediata. O erro está no final, tá? Então, quais são as condições aqui em que você pode perder o cargo público? Então, sentença judicial, ó, grava, sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo em que você tenha ampla defesa e mediante avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada a ampla defesa, tá? Então não é conforme determinado por sua chefia imediata, não. Resposta da 12, letra A. Questão 13. Dentre os direitos dos servidores públicos da União, dos estados, do DF e dos municípios, previsto na Constituição Federal de 88, vamos ver? Então, questão número 13, né? O membro de poder será remunerado exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Essa já é a resposta. Foi o que eu falei para vocês. O membro de poder só vai ser remunerado por subsídio, não pode ter acréscimo de qualquer outras parcelas aí, tá? Letra B. A perda do cargo público após a estabilidade somente em virtude de sentença judicial transitada em julgado e mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa? Não. No caso de avaliação periódica de desempenho, também pode haver perda do cargo público. Tá errado, tá? Letra C. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Executivo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Judiciário. Errado. Na verdade, é os vencimentos dos poderes Legislativo e Judiciário que não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Resposta aqui está errada. E a D, a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou cargo em comissão ocorrerá após 3 anos de recebimento contínuo. Não pode incorporar vantagens de caráter temporário ou vinculadas à função de confiança ou cargo em comissão. E a última questão, questão 14, ela fala assim: segundo a Constituição Federal, o servidor público estável só perderá o cargo em caso de: letra A, decorrência de invalidez permanente? Não. Letra B, razão de extinção do cargo? Não. Letra C, virtude de sentença judicial transitada em julgado? Sim. Letra C. E letra D, período anterior a 3 anos de efetivo exercício? Não, tá? Então, lembre-se quais são as 3 hipóteses que você pode perder cargo público mesmo após a estabilidade: sentença judicial transitada em julgado,
processo administrativo em que lhe seja dada ampla defesa e avaliação periódica de desempenho. São esses 3 casos, grava porque a banca gosta muito de cobrar isso, tá? E com isso a gente encerra essa aula, espero que vocês tenham gostado. Valeu demais, pessoal, um abraço e até a próxima.